Boa noite. Ministro Alexandre de Moraes derruba sigilo de delação de Mauro Cid. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro falou sobre venda de joias, pedido do ex-presidente para falsificar cartão de vacinação e tentativa de golpe. Procuradoria-Geral da República denuncia Bolsonaro e mais 33 pessoas. Oposição diz que denúncia é peça de ficção. Mauro Cid contou ainda em delação que o senador Flávio Bolsonaro era contra o golpe e o deputado federal Eduardo Bolsonaro a favor, e que a ex-primeira-dama Michele instigava o ex-presidente a cumprir o plano golpista. Lula defendeu o direito à ampla defesa e disse que se Bolsonaro e os 33 acusados forem considerados culpados, terão que pagar pelos erros. Governo de São Paulo decreta situação de emergência para a dengue. 113 pessoas morreram este ano no estado. A gente começa o Rede TV News indo direto a Brasília. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou o sigilo da delação de Mauro Cid e abriu prazo para a defesa dos denunciados pela PGR se manifestarem. São 34 denunciados ao todo e, entre eles, o mais notório é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, vamos falar hoje com a nossa dupla espetacular. Adorei, aliás, vocês em dupla, rapazes, Marcos Amoroso e Igor Damasceno, que tem todas as informações desde ontem, porque a denúncia da PGR saiu logo depois do Rede TV News terminar. Infelizmente, a gente não conseguiu dar na edição de ontem, mas hoje vamos esmiuçar tudo, tanto a denúncia quanto a delação do Mauro Cid, cujo sigilo foi levantado. É com vocês, rapazes. Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Dia de muita movimentação aqui em Brasília por causa da repercussão da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. As principais movimentações aconteceram dentro do Congresso Nacional, tanto da base aliada ao governo quanto da oposição. Mas também houve uma reunião de emergência marcada de última hora no Partido Liberal, a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, Amoroso. É isso mesmo, Igor. Boa noite a você e a quem nos acompanha. E Brasília pegou fogo também porque, para além da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, ele retirou o sigilo da delação premiada de Mauro Cid. São mais de 800 páginas com detalhes do suposto plano de golpe de Estado. Agora, as defesas de todos os investigados vão ter acesso a essas informações e você também aqui na Rede TV News, viu? Porque nós estamos trazendo uma cobertura completa já aqui na telinha. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, obrigado a vocês então, até já. E moradores da Zona Norte de São Paulo amanheceram contabilizando os prejuízos causados pelas chuvas. Uma mulher morreu afogada dentro do próprio carro. Uma outra pessoa permaneceu desaparecida. No carro arrastado pela enchente, as marcas da tragédia. A motorista de aplicativo Janaína de Souza, de 47 anos, tinha acabado de deixar um passageiro quando foi pega de surpresa pela enxurrada no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte da capital. Nós ouvimos só os gritos, porque daqui na hora estava chovendo não deu para ver. Mas teve carro boiando, com um rapaz em cima do carro, passou aqui uns 10 carros boiando na nossa frente aqui. Nunca vi um negócio desse, nunca mesmo. O local foi um dos mais afetados pelo temporal de ontem. Choveu em 1 hora, o equivalente a 1 semana na região, segundo o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. O órgão da prefeitura chegou a emitir 3 alertas severos para chuvas fortes. Mesmo assim, os estragos foram grandes. Chuva igual a essa eu nunca tinha visto. Esta rua na zona norte de São Paulo ficou completamente alagada. A água invadiu as casas e muitos moradores perderam tudo. É o caso da Estefânia. Aqui é possível ver a marca da água que subiu cerca de 1 metro. Todos os móveis dela ficaram completamente destruídos. Ladeira, fogão, cama, colchão, roupa, comida, tudo. Só não o que está no alto. Mas não tinha nada no alto assim de socorro, né? No alto era besteira, prato. Prato se lava, né? Mas o restante perdemos tudo. Roupa, tudo. Mantimento, remédio, tudo. Televisão, eletrodoméstico, tudo caiu no chão. Porque vem a água muito forte e derruba os móveis. Então perdeu tudo. Sofá, guarda-roupa, tudo que a gente tinha.
Quando você chegou aqui e viu a cena, viu a situação da casa, qual foi a sua sensação? De tudo de novo, porque a gente já passou por isso. A primeira vez foi mais traumatizante, né? Porque foi a primeira vez. Como a gente já passou por isso, a gente só lamenta. Porque é muito triste, né? Você não pode sair de casa, você volta e encontra a casa desse jeito, entendeu? E se você tá dentro, você morre. Se você tá fora, você perde tudo. Então não tem o que fazer. Desde que começou a Operação Verão, 21 pessoas morreram vítimas das chuvas. Hoje, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, visitou as áreas afetadas pelas enchentes e conversou com exclusividade com a nossa equipe. Ele ficou assustado com o que viu. Ontem a gente teve um problema aqui de chover quase 50 milímetros em meia hora, né? Algo que nunca aconteceu nesse volume de água. Aqui é uma região que há muitos anos tem alagamento, mas nesse volume de água é a primeira vez. Nós fizemos, nesses primeiros 4 anos, 7,8 bilhões de investimento em drenagem, microdrenagem, canalização de encostas, contenção de encostas, canalização de córregos, mas ainda não é suficiente, ainda tem muita coisa para fazer. A quarta-feira foi o dia mais chuvoso do mês no Ceará. 2 pessoas ficaram feridas após o teto de uma igreja desabar. Parte do teto e da torre desta igreja desabaram em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. 2 pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos leves. Os escombros também derrubaram a parede de uma casa que fica ao lado da paróquia São José. Na cidade de Aquirás, a água invadiu o mercado público e as ruas ficaram inundadas. As aulas de algumas escolas precisaram ser suspensas. Em Fortaleza, um raio atingiu a estrutura de um prédio de luxo, localizado na Avenida Beira-Mar. O momento foi registrado por um fotógrafo, que se assustou com o barulho. O teto da Câmara Municipal da capital cearense também desabou. O local foi interditado, ninguém ficou ferido. Já este hospital, referência em traumatologia, ficou alagado. Devido às fortes chuvas, vários canais transbordaram aqui em Fortaleza. A água deste, por exemplo, chegou a invadir as residências que ficam próximas. Os moradores da área reclamam que a situação é recorrente. Fogão fica boiando, geladeira, cama, tudo boiando, a situação de baixo aí. Vai até a outra rua também, porque alaga muito, sobe muita água do rio. É muito complicado, tem criança, tem idosos, tem pessoas que a água vem bater aqui, ó, na cintura. A gente tentar conter, mitigar aqui os danos das chuvas intensas. A aquária chuvosa, agora que está iniciando, o prognóstico de chuvas ele é normal, acima do normal, porém com essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo, o grande problema são as chuvas intensas. Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Como é que fica a quinta-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Quinta-feira ainda vai ser com chuva em grande parte do país. Gente, um sistema de baixa pressão junto com uma frente fria entre o sul e o sudeste vai ser o responsável pelas nuvens carregadas. Olha, no sul a chuva é mais forte no Paraná e em Santa Catarina, principalmente no litoral. Agora, no Rio Grande do Sul, o sol aparece, mas chove em pontos isolados. Em São Paulo tem previsão de chuva em todo o estado, mas na capital, olha, são esperados 15 milímetros de chuva, máxima chegando na casa dos 33 graus. Na sexta-feira, 32 graus, também com previsão de chuva, no sábado 30 graus e no domingo a mesma temperatura e não deve chover. Agora no Rio de Janeiro o tempo continua quente, abafado, olha, o céu quase sem nuvens. Os termômetros por lá alcançam os 39 graus com a sensação térmica ainda maior. Em Belo Horizonte 32 graus de máxima e Vitória no Espírito Santo 33 graus nesta quinta-feira. Agora o sol continua forte em todo o interior da Bahia, como a gente observa na imagem, mas por causa de uma brisa marítima ainda tem previsão de chuva em pontos do litoral. Em Fortaleza, a chuva continua forte e volumosa por lá amanhã. Agora, entre a região norte e o centro-oeste, ainda tem bastante instabilidade por causa da Zecite, tem previsão de chuva principalmente no período da tarde. Quanto às temperaturas, máxima chegando na casa dos 31 graus amanhã em Manaus e Cuiabá marcando 36 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Obrigado.
2 anos após a tragédia que causou mais de 60 mortes em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, a cidade ainda convive com o desafio da reconstrução. A cobrança por parte dos moradores resultou em melhorias para a região. O maior volume de chuva já registrado no Brasil em 24 horas, 682 milímetros, atingiu em cheio o bairro Vila Saí, em São Sebastião. Por aqui, difícil é não conhecer alguém que perdeu a vida na tragédia. Foram 65 mortes. Os sobreviventes cobraram providências para que um novo temporal não causasse tamanho estrago. Nós reunimos toda a população, fizemos manifestação tanto na praça, quanto na avenida, quanto nas praias, para chamar a atenção da mídia. Aí, graças a Deus, o governo federal escutou nossa voz e veio com as obras de drenagem, contenção. Hoje, a Vila Saí tem uma sirene que avisa quando existe risco de deslizamento. As ruas receberam calçamento, mas o mais importante era proteger as casas em caso de chuva forte. Aqui, de longe a gente olha e vê só a vegetação, mas olhando de perto dá para ver que tem uma tela de contenção para diminuir o volume da água, uma tela de plástico com uma outra tela de arame no meio. Esse muro de contenção, ele acompanha uma parte da vila e ali, o solo foi feito também uma proteção para que ocorresse o escoamento da água nos dias de chuva. E mais embaixo também dá para observar que as casas estão protegidas por tela. No ponto onde dezenas de corpos foram encontrados em meio à lama e restos de casas destruídas pelo deslizamento, hoje existe um sistema que escoa a água e um enorme muro de contenção. O local também foi escolhido como memorial em homenagem às vítimas. Foram momentos difíceis, que a gente não consegue esquecer, temos que aprender a conviver com essa data e, graças a Deus, está tudo indo bem, a população está acostumando a viver, e vamos ter que ir para frente, entendeu? A Eleni viu a terra descer do lado da casa. O medo de morrer debaixo da lama ainda é grande. E eu estou aqui porque eu não tenho condições de estar em outro canto, porque a única casa que eu tenho é essa. Essa eu construí, essa é minha, eu construí. A educação das crianças também foi prejudicada. A escola Plínio Gonçalves, invadida por parte do morro vizinho, ficou destruída. E o colégio mudou de endereço. Nós tivemos que trabalhar em casas alugadas para as crianças não ficarem sem aula. Mas esse ano a gente conseguiu compartilhar, fizeram a obra, Inverteram a escola, as salas de aula estão onde era o ginásio. Hoje é uma escola de primeiro mundo. Para solucionar a falta de moradia de quem ficou desabrigado, um conjunto com quase 700 apartamentos foi entregue no ano passado. Para quem voltou a ter um lar, o sentimento é de alívio. Como é que ficou a sua casa com aquela tragédia? Molhou tudo, entrou muita água dentro de casa. Eu morava de aluguel, eu não tinha casa. A senhora se cadastrou e hoje? Tenho casa, hoje eu tenho. O governo de São Paulo decretou hoje situação de emergência para a dengue. Somente este ano, 113 pessoas morreram com a doença no estado. Os municípios da região noroeste no interior paulista são os com maior incidência de casos de dengue no estado. Em Araçatuba e São José do Rio Preto, passa de 2.000 casos por 100 mil habitantes, mais de 6 vezes o índice considerado epidêmico, que é de 300 casos por 100 mil. No estado, a Secretaria de Saúde contabiliza em 2025 124.380 casos confirmados, 113 mortes e 226 óbitos em investigação. Com o decreto de emergência, o governo de São Paulo busca conter o avanço da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti e garantir atendimento adequado à população diante do aumento expressivo de casos. Focamos em duas coisas, diagnóstico precoce e, junto com o diagnóstico precoce, todo um manejo clínico. O governador Tarcísio já assinou um decreto de repasse de mais de 228 milhões
de reais aos municípios para que eles possam começar a montar suas estruturas de acolhimento e principalmente centrais de hidratação. Focamos na compra de insumos e medicamentos para colocar à disposição dos municípios. Nós vamos estar fazendo um incremento de 20% a mais de leitos em todas as unidades hospitalares do estado. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar a forma grave da dengue. A imunização está disponível nos postos de saúde para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O Butantan, ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo, caminha para oferecer uma nova vacina de dose única. Em junho do ano passado, o Instituto encerrou os ensaios clínicos da vacina, que apresentou 80% de eficácia e 89% de proteção contra formas graves da doença. O Butantan aguarda uma resposta da Anvisa para iniciar a produção da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto, a primeira do mundo em dose única. Para este ano, está prevista a fabricação de 1 milhão de doses do imunizante. O estudo que nós fizemos, que avaliou a eficácia da vacina, trouxe demonstração muito clara que ela protege contra a aquisição de dengue 1 e 2. No momento que a gente conseguir vacinar um número grande de pessoas, é possível que o número de pessoas que vai ter dengue cai. Então, quando chega um mosquito para picar alguém que poderia estar com dengue, que não está mais, a chance de continuar a cadeia de transmissão cai. Pernambuco confirmou o primeiro caso do ano de infecção pelo superfungo Candida auris. A paciente de 51 anos está internada depois de dar entrada no Hospital Otávio de Freitas, na zona oeste do Recife, com relato de obstrução intestinal. Ela tem histórico de tratamento quimioterápico. Por conta da contaminação, foram canceladas novas admissões na UTI da unidade. A Secretaria de Saúde do Estado monitora outros 15 pacientes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou os processos da Operação Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci. A decisão é baseada no entendimento já adotado pelo STF em casos anteriores. A Corte entendeu que os procuradores e o ex-juiz federal Sérgio Moro atuaram com parcialidade nas investigações e no processo. Palocci foi condenado a 18 anos de prisão, acusado de ter recebido propina em contratos da Odebrecht, fechou um acordo de delação premiada e 2 anos depois passou a cumprir a pena em prisão domiciliar. Um dos suspeitos de ter estuprado, torturado e assassinado o garoto Arthur Ramos Nascimento, de apenas 2 anos, foi retirado de dentro de uma viatura e linchado na rua por populares. Antônio Lopes Severo e a companheira Giselda da Silva Andrade foram presos na cidade de Carnaíba, no sertão pernambucano. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O casal era responsável por cuidar da criança quando o menino foi assassinado. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a conduta dos policiais envolvidos na escolta dos presos e quem teria participado do linchamento. Estamos de volta e o Rede TV News foi até o galpão onde está sendo construída a alegoria gigante do Galo da Madrugada. Há pouco mais de uma semana para o Carnaval, faltam poucos detalhes para o Rei da Folia de Pernambuco ficar de pé. A escultura de 32 metros de altura está quase pronta. O tema do galo este ano é cidadão ecológico, já que todo o material utilizado é reciclável. Até a tinta usada para pintar as flores é ecológica. Valdeci se inspirou no jardim do paisagista Burle Marx. Para toda a escultura estão sendo utilizadas em torno de 20 mil garrafas PETs. Você imagina essa garrafa toda que poderia virar resíduos, poderia dar um transtorno, poderia estar poluindo nosso Capibaribe, ser transformado em arte esse ano, né? E o Galo da Madrugada veio para dar esse grito de socorro, né? Para o mundo todo, né? O corpo do galo será composto por essas garrafas coloridas, costuradas manualmente. Elas foram doadas por moradores de Recife em pontos de coleta. Pneus também estão sendo utilizados no trabalho do artista Sérgio Barbosa, que ficou responsável por confeccionar a maior sandália do mundo, que calçará os pés do galo. A gente tem transformado 200 pneus para produzir essa sandália, junto com arabiscos, que a gente tem tramado para que no dia o galo esteja erguido lá na ponte, mas de uma forma
bem bonita e com sandália este ano. O 46º desfile do Galo da Madrugada acontece no dia 1 de março. São esperados mais de 2,5 milhões de foliões para o bloco, considerado o maior do mundo e que em 2025 completa 47 anos de fundação. São muitas as novidades para este ano. A gente vai estar com a laúça, está com o maracatu fazendo esse bordado paramétrico, tem o frevo nas cores, nessa cartela vibrante, que também sintoniza com a bandeira do Brasil, do Pernambuco, né? Tem a crista empoderada do galo, que vem dourada esse ano, é um amarelo, um dourado, a gente vai estar trazendo um tom mais luminoso. E uma coisa especialíssima que eu vou falar para vocês já, mas já vou antecipar aqui para você, que é a cor do galo. A cor da pele do galo, a textura, foi inspirada em marrom brasileiro. A previsão é de que o galo sustentável esteja de pé já na próxima quarta-feira. Bom, voltamos a Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo de acordo de delação premiada firmado entre a Polícia Federal e Mauro Cid, que vocês lembram, é o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. A decisão aconteceu após a Procuradoria-Geral da República, isso aconteceu ontem à noite, denunciar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Os repórteres Igor Damasceno e Marcos Amoroso estão em Brasília e nos trazem todos os detalhes. Boa noite mais uma vez, rapazes. Amanda, boa noite novamente a você, ao Augusto, boa noite ao Marcos, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve 90 dias para apresentar o parecer sobre o inquérito da Polícia Federal. Ele analisou as provas colhidas e agora também vai ter acesso ao depoimento de Mauro Cid em texto, vídeo e áudio. No parecer, Gonet fez uma cronologia da trama golpista, desde 2021, quando Bolsonaro começou a opinar publicamente sobre a ruptura institucional, até 27 de dezembro de 2022, data em que ele viajou do Brasil para os Estados Unidos a 3 dias de perder o mandato de presidente da República. A conclusão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está numa reportagem que você confere agora. Paulo Gonet concordou com o inquérito da Polícia Federal e acredita que Jair Bolsonaro era o líder de uma organização criminosa que, insatisfeita com a vitória do presidente Lula em 2022, arquitetou um golpe de Estado. A conclusão é baseada em uma série de provas colhidas ao longo de quase 2 anos de investigação. São anotações, áudios, vídeos. Este caderno, uma das provas colhidas nas investigações, pertence ao ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Segundo a polícia, são registros de pessoas vigiadas ilegalmente pela ABIN, à época subordinada a Heleno e presidida por Alexandre Ramagem, hoje deputado federal. Na anotação, Heleno diz: Vicente Cândido, ex-deputado do PT, é o novo Vacari. A BIM está de olho nele. Outra prova é uma reunião de Bolsonaro com ministros e militares de alta patente. O encontro foi no dia 5 de julho de 2022, no Palácio do Planalto. A conversa gravada estava armazenada no computador de Mauro Cid. O então ministro Augusto Heleno afirma que seria mais fácil atuar antes das eleições. Não vai ter revisão no bar. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. O ministro é repreendido pelo então presidente Bolsonaro por se expor demais. General, peço que o senhor não fale, por favor. Peço não prossiga mais na tua observação aqui. Peço que não prossiga a tua observação. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o fio condutor do plano autoritário é a descredibilização do processo eleitoral, gerando dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Diante disso, o Procurador-Geral entendeu que o plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República. Gonet afirma que há provas suficientes de que Bolsonaro participou diretamente da elaboração de um decreto que iria garantir uma ruptura institucional.
Esse texto foi apresentado às Forças Armadas. O procurador-geral diz: para melhor compreensão dos fatos narrados, convém recordar que, a partir de 2021, o presidente da República adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos. Enquanto isso, Bolsonaro usava a comunicação da presidência para emitir nota oficial a favor da liberdade de expressão, pois sabia que a mensagem seria bem aceita pelos seus apoiadores. A Procuradoria-Geral destacou na denúncia que o ex-presidente Bolsonaro tinha até um discurso pronto caso o golpe fosse bem-sucedido. O documento foi encontrado pela Polícia Federal na sala de Bolsonaro, na sede do PL, em Brasília. Bolsonaro foi denunciado por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio. A avaliação é que o STF quer concluir todo o julgamento até o fim deste ano para não influenciar nas eleições do ano que vem. Hoje, o presidente Lula comentou a denúncia da PGR. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. A gente conversa agora com o jurista Lênio Streck. Boa noite, professor. Desde já agradeço a sua presença, a sua participação aqui no Rede TV News. Professor, a defesa de Bolsonaro classificou a denúncia como inepta. A oposição diz que é uma peça de ficção, uma narrativa fantasiosa. Eu quero saber do senhor, numa avaliação eminentemente jurídica, há provas nesta denúncia contra o presidente Bolsonaro que o colocam, por assim dizer, na cena do golpe? Quais são os pontos mais fortes, mais convincentes desta denúncia na sua avaliação? Nós não estamos falando de golpe ou de abolição, nós estamos falando de tentativa. Então, quando as pessoas fazem a defesa de Bolsonaro ou procuram desqualificar a denúncia que o procurador-geral Paulo Gonet fez, dão a impressão de que esses atos não têm a possibilidade de fazer com que houvesse uma ruptura, etc. A grande questão é que o crime, eu ajudei a fazer a lei, este crime são os únicos crimes do ordenamento brasileiro que a tentativa já é o crime. É diferente de um assalto ao banco, de um furto, em que existe uma tentativa quando não consegue. Mesmo não conseguindo, é crime de golpe, porque no mundo todo, nenhum país do mundo é imbecil de fazer um crime de golpe de Estado. Porque se houve golpe de Estado é porque terminou. Então sempre em qualquer país, Alemanha, em qualquer lugar, tentativa. Então, claro, se nós conseguirmos examinar bem e termos serenidade, nós veremos que todos esses atos que foram bem desencadeados pelo procurador-geral fez uma denúncia em que ele faz o DNA, ele faz uma verdadeira autópsia de tudo o que aconteceu. Começa em 2021, vai trazendo, isso a gente chama de delitos de participação, delitos de empreendimento. Não é simplesmente como fazer um arrastão num supermercado, um assalto ao banco. Isto é uma tentativa de golpe. Então, a denúncia está perfeitamente, tecnicamente posta. Então, você tem os personagens com os seus papéis, desde a feitura de um plano, a tocaia, a disposição de militares. A soma de tudo isso dá a tempestade perfeita,
que é não o golpe, não o resto, a tentativa de golpe, que é o único crime que os atos de preparação, etc., já são o próprio crime. Esse é o segredo para entendermos o imbróglio. Professor, é muito importante quando o senhor faz essa distinção, né, entre este crime de tentativa de golpe, até porque se o golpe houvesse se consumado, não estaríamos aqui conversando sobre ele, né? Não tem como examinar, não tem como investigar um golpe consumado. Agora, o que a defesa do ex-presidente Bolsonaro argumenta é o seguinte: olha, não tem um telefonema, não tem uma mensagem de texto, em toda a devassa que foi feita nos arquivos, no telefone celular do presidente, não se achou nada que configurasse, por exemplo, uma ordem efetiva ou uma conversa com alguém ordenando ou participando dessa preparação do golpe. Mesmo assim, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustenta que Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa e o principal beneficiário. Por quê? Bom, sempre se diz que quando há um caso desse é impossível o chefe não saber, nesse caso específico, por quê? Veja, tem testemunhos, porque quando se diz que não tem, vírgula. Vamos lá. Tem o depoimento de comandante militar dizendo que houve uma reunião em que foi proposta a questão do golpe militar e só um general, o da Marinha, ele concordou. Isso por si só já é a participação direta de Bolsonaro. Ele chamou as pessoas, ele examinou, ele viu a minuta, em que inclusive, que é o próprio discurso que ele faria se desse certo. Então, há um conjunto de elementos, né? E temos aí o pelo do gato, o bigode do gato, o pezinho do gato, né? A alergia que temos com o gato, tudo isso para dizer que estamos diante de um gato e não de um cão. Então, nesse sentido, o Procurador-Geral fez uma metodologia. É muito difícil a metodologia. E ele foi feliz porque, ao fazer o DNA, a autópsia de tudo que aconteceu, uma anamnese, né, para usar uma linguagem médica, ele começou a fazer uma descrição, praticamente um desenho do que aconteceu. E ali está o dedo de Bolsonaro, a cartilha escrita à mão do Augusto Heleno, a frase do Braga Neto não sobe a rampa. Esse conjunto de coisas, mais o 12 de dezembro, o 11 de novembro, tantos elementos da anamnese que no final não é difícil nesse raio-x para que o técnico aponte que de fato aquela doença está presente, para fazer aqui uma metáfora ou uma alegoria com a medicina. É isso, né? Ele relata esse filme, reconstrói esse filme. Professor, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor. Ainda usando a metáfora do professor, parece que o gato subiu no telhado, né, professor? Obrigado. Para completar, o gato está no telhado, olhando para baixo, e a coisa não está fácil. Obrigado, professor. Obrigada, Valeu. Até a próxima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do acordo de delação firmado entre a Polícia Federal e o Mauro Cid, que é o ex-assessor de Bolsonaro, e essa decisão aconteceu após a PGR denunciar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Vamos voltar para Brasília, conversar com o Amoroso e com o Igor Damasceno para saber como foi essa parte, A gente já viu a denúncia da PGR, agora saber da delação de Mauro Cid, que foi o que originou, a primeira peça desse quebra-cabeça. Amanda, com essa decisão, o conteúdo dos depoimentos de Mauro Cid da delação premiada veio a público logo pela manhã. Na justificativa, o ministro Alexandre de Moraes disse que não havia mais motivo para manter esse sigilo e que a defesa, todas as defesas dos investigados, merecem ter acesso amplo e restrito ao que foi dito por Mauro Cid, que serve como tipo de prova nesse inquérito. O ministro ainda disse que isso era uma coisa que já queriam há muito tempo, Igor? Ou seja, a defesa já
tinha pedido várias vezes o acesso a essa delação, mas isso ainda não tinha acontecido, pelo menos... Tivemos um probleminha na comunicação. Vamos assistir a reportagem? Com a quebra do sigilo da delação, um dos trechos que foram revelados é sobre a proximidade de Cid com Bolsonaro. Ele chegou a afirmar que o seu mundo era o ex-presidente. Nos depoimentos, o ajudante de ordens também afirmou não ter participado de nenhum planejamento detalhado de tentativa de golpe, mas citou uma reunião de Bolsonaro com o comandante de operações terrestres do Exército, general Estevan Teófilo. Cid disse que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe durante uma reunião ao então comandante de operações terrestres do Exército, general Estevan Teófilo. Cid afirmou que não participou da reunião realizada em 9 de dezembro de 2022, mas soube que no encontro o então presidente apresentou o texto que estava sendo trabalhado. Ao ser questionado se a minuta de decreto reverteria o resultado das eleições presidenciais, Cid respondeu que sim. E também que ouviu do próprio comandante que se o presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto, as Forças Armadas iriam cumprir. Mauro Cid também falou sobre a influência do círculo pessoal de Bolsonaro. O tenente-coronel afirmou que Michele Bolsonaro instigava o então presidente a dar um golpe de Estado. Segundo ele, a ex-primeira-dama compartilhava da visão de aliados radicais, como Onyx Lorenzoni, Jorge Seife, Gilson Machado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro e o general Mário Fernandes. Fernandes, inclusive, atuava para convencer militares a aderir ao golpe, segundo Cid. Todos, incluindo Michele, acreditavam que Bolsonaro teria apoio popular e dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. O ex-ajudante de ordens também revelou que o general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, seria o elo entre os manifestantes golpistas e o ex-presidente. Mauro Cid revelou que Jair Bolsonaro pediu o monitoramento de Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Cid, Bolsonaro soube que o então vice-presidente, general Hamilton Mourão, estaria se reunindo reservadamente com Moraes em São Paulo. O ex-presidente queria confirmar se esses encontros eram reais, o que motivou o pedido de vigilância sobre o ministro. Mauro Cid também afirmou que ele e o seu pai, o general Lorena Cid, repassaram $78 mil, cerca de R$445 mil a Jair Bolsonaro entre 2022 e 2023, após a venda de joias recebidas como presente da Arábia Saudita. Os pagamentos foram diretos ou indiretos. A quebra de sigilo da delação premiada de Mauro Cid revelou mais de 800 páginas com detalhes do suposto plano de golpe de Estado. O ex-assessor de Jair Bolsonaro prestou mais de 10 depoimentos ao longo de 1 ano e meio. Em troca, Cid pediu benefícios à Justiça pelas informações prestadas. O ex-ajudante de ordem solicitou o perdão das condenações ou pena máxima de 2 anos, devolução de bens apreendidos, benefícios para o pai, esposa e filha mais velha e segurança garantida pela Polícia Federal. Em troca, ele prometeu, entre outros pontos, esclarecer todos os crimes que cometeu, participou ou conhece, falar a verdade em todas as investigações, ajudar a PF na busca e análise de provas e se afastar de qualquer atividade criminosa, além de avisar a PF se for procurado por investigados. E isso teria acontecido. Cid afirmou na delação que tanto Braga Neto quanto Fábio Weingarten, ex-ministro e advogado de Bolsonaro, tentaram obter informações sobre os primeiros depoimentos à PF. Em um trecho, Cid diz: "Basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fazia colaboração naquele período onde não só ele, falando de Braga Neto, como outros intermediários, tentaram saber o que eu tinha falado. Os benefícios da delação são concedidos ao longo do tempo e podem ser revogados se o delator descumprir o acordo, mas as informações seguem válidas para a Justiça." Em novembro do ano passado, Moraes cobrou esclarecimentos de Mauro Cid sobre inconsistências na delação.
Cid deu novas informações e o acordo foi mantido. A delação de Cid também embasa outros inquéritos. Em um dos depoimentos, Cid afirmou que recebeu ordens de Bolsonaro para inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde, em nome do ex-presidente e da filha Laura. Em 2023, a PF indiciou Bolsonaro, Cid e mais 15 pessoas por fraude nos registros de vacinação. O ex-presidente e o tenente-coronel foram enquadrados por associação criminosa e inserção de dados falsos. A PGR pediu mais investigações sobre o caso e um parecer ainda é aguardado. O tema não foi incluído na atual denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas. A gente preparou um telão para narrar os próximos passos dessa denúncia, o que acontece a partir de agora. Primeiro, o relator Alexandre de Moraes abriu um prazo de 15 dias para manifestações das defesas. Tanto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado hoje na sede do PL em Brasília. O relator Alexandre de Moraes, a partir daí, vai analisar tanto as acusações quanto as manifestações da defesa, isso não tem prazo para ocorrer, e aí ele libera para análise da primeira turma. O que é a primeira turma? Ela é composta por 5 ministros do STF, Flávio Dino, o próprio relator Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Essa é a corte que tem a atribuição de julgar casos criminais, e é essa primeira turma, com esses 5 ministros, que vai decidir se os 34 denunciados se tornam ou não réus, se eles aceitam ou não a denúncia. Caso essa denúncia seja aceita, aí sim você passa para a fase de instrução penal, uma ação penal é aberta. Aí você pode abrir para oitiva de testemunhas, para diligências, para eventuais novas perícias, para as manifestações da Procuradoria-Geral da República e também da Defesa. Isso tudo deve levar o ano inteiro para receber a denúncia, até provavelmente final de março, início de abril, e o julgamento pode acontecer ainda este ano, é o que prevêem os ministros do STF. E os deputados de oposição criticaram a denúncia da PGR, chamando-a de peça de ficção. Os parlamentares de oposição pediram a aprovação do projeto de anistia e apresentaram um manifesto lido pela líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma série de acusações desprovidas de evidências concretas que sustentem as graves acusações imputadas. Uma verdadeira peça de ficção, uma denúncia encomendada para gerar um resultado que todos já conhecem. Denúncia essa baseada em delações e presunções. A denúncia tenta transformar o direito à crítica em delito, colocando sob suspeita qualquer pessoa que ouse discordar do nosso processo eleitoral. Obrigado por sua companhia nesta quarta-feira. Uma ótima noite para você. Até amanhã, uma boa noite.